Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre o movimento sob a ação de uma força. Ok, como nós vimos nas aulas anteriores, existem 4 tipos de interações importantes ao se falar em mecânica newtoniana. Força de contato, interação gravitacional, num campo eletromagnético e sobre a ação de uma mola. Sendo esse último item nosso ponto de partida para a aula de hoje. Os movimentos que acontecem sobre a ação de uma mola é um dos movimentos mais usados na física e na engenharia. É diferente dos outros movimentos, pois pode ocorrer sempre em 2 dimensões. Para o melhor entendimento, gente, vamos supor a mola oscilando dessa imagem de PowerPoint que nós estamos vendo aqui. Bom, para ficar mais claro da gente compreender o que está acontecendo ali, eu fiz uma representação do que estava acontecendo. Bom, antes dessa mola começar a oscilar, ela está numa posição de equilíbrio. Nessa posição de equilíbrio, não há nenhuma força agindo sobre essa mola, nem sobre este corpo. Tá? Quando a mola é esticada, ó, nessa situação 2 aqui, há uma força. E esta força é suficiente para fazer com que a mola comece a oscilar. Né? Aí, quando ela oscila, o que acontece? Ela sai dessa posição final, né, de esticamento e vai para uma outra posição que nós chamamos de X. Toda essa representação aqui, ela pode ser mostrada na forma de um diagrama de corpo livre, onde a gente vai pegar o corpinho de massa M e montar o diagrama para este corpo. Montando o diagrama para esse corpo, a primeira coisa que a gente tem que analisar é quais são as forças que este corpo vai apresentar. Bom, nós sabemos, né, que todo corpo que está sobre a superfície da Terra vai apresentar uma força gravitacional, né? Eu vou representar essa força gravitacional aqui, né? E nós sabemos o valor dessa força gravitacional, pode ser calculado por m vezes g, né? Sabemos também que este corpo está sobre uma superfície. Se ele está sobre uma superfície, ele vai apresentar uma força que é conhecida como força normal. Essa força normal, ela está aqui e ela é uma força vertical para cima, certo? Numa posição que é fora uma posição de equilíbrio, também vai existir uma força F, né? Vou representar essa força F devido ao nosso desenho anterior, estando presente aqui, certo? Essa força F é uma força de natureza restauradora. Isso significa que essa força, por ser restauradora, ela é uma força negativa, certo? O que significa esse negativo? Que ela sempre volta para a origem do sistema, certo? Nós sabemos calcular o valor dessa força? Sim, nós sabemos, né? Para calcular essa força, o que a gente faz? A gente pega, sabemos que ela é negativa, pegamos a constante elástica dessa mola, né? Que a gente representa por K, e se ele está no eixo X, que é o que está acontecendo nesse caso, ela é K vezes X, certo? No eixo X, certo? Essa força nós conhecemos como lei de Hooke, ok? Né? E vamos entender um pouquinho mais sobre esse sinalzinho aqui de menos nessa nossa equação. Olha lá, lembram do que eu tinha dito? Que essa força significa que ela está sempre voltada, o negativo dela, né, significa que ela está sempre voltada para a origem do movimento. Então, ela é negativa, ó, porque aqui ela volta para o movimento. Neste caso aqui, é a situação do nosso exemplo, né? Nós temos que o valor dessa força aqui, ela é menor do que zero, e o x é maior do que zero, nessa situação aqui, né? Porque a situação inicial é a gente empurrar ele para a direita, né? E a força restauradora levar ele para a origem. Já nesse caso aqui de baixo, o que acontece, né? Agora nós temos uma força que é positiva. No entanto, o x é menor do que zero.
Então, a força ela é restauradora porque ela sempre retorna para esse eixo aqui negativo. Uma das classes de processos físicos que pode ser tratada pela aplicação dessa lei é aquela que envolve as deformações elásticas. Na vida real, esses sistemas são mais complexos devido ao atrito. Logo, os nossos cálculos serão aproximados. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que essa aula tenha sido clara. Qualquer dúvida, entre em contato via e-mail, aqui mesmo na sala ou pelo WhatsApp. E na próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais, quais são os tipos de movimentos que ocorrem sob a ação de uma força. Nos vemos lá!